Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Estamos reunidos nesta noite mais uma vez para adorarmos ao Senhor, buscarmos a presença santa do Deus de Israel. Vamos fazer uma oração inicial neste momento. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Louvado o teu nome, porque tu és grande, só o Senhor opera maravilhas. Glorificado seja o teu nome, esteja conosco nesta noite. Nós te invocamos, te adoramos, porque tu és digno de toda a adoração e invocação. Sê conosco, nos ajudando, nos instruindo, ouvindo as nossas orações, pois nós precisamos totalmente do Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus reunido, vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago. Tiago, capítulo 4, e nós vamos ler de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. O texto nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Um texto conhecido de Tiago, a partir desta mensagem maravilhosa de advertência, uma mensagem que nos indica e nos incita a nos aproximarmos de Jesus clamando perdão e também colocando diante do Senhor nossas necessidades, limitações, porque a palavra nos garante que ele se chegará a nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, entregando no altar do Senhor os nossos pedidos, os nossos louvores pelas bênçãos recebidas e também as nossas aflições. Oremos durante alguns instantes, como sempre fazemos. Depois, uma oração audível. Senhor de grandeza, Senhor excelso, nós nos achegamos a Ti, pecadores como somos, e clamamos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos lave e nos purifique. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Deus de grandeza, louvado o Teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido graciosamente, a salvação em Cristo, a luz do dia a dia, saúde, vigor, a vida, o trabalho,
o alimento e a graça do teu Espírito conosco. Senhor, o teu povo também clama a ti por cura, libertação e transformação. Alcança agora, ó Pai, os enfermos, curando, Senhor, fazendo uma obra maravilhosa. Olha, Senhor, pelos desempregados, pelos aflitos. Abençoe, ó Pai, os que estão perseguidos pelo teu evangelho por causa do teu nome. Que o Senhor igualmente liberte, restaure e conceda a tua graça. Teu povo precisa de ti. Abençoe os lares, ó Deus, que carecem de uma intervenção do Senhor. Todos os lares agora que estão unidos neste culto, os demais irmãos também, quantas aflições e angústias. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Toca nos corações dos que estão longe dos teus caminhos. Abençoe com a tua graça para que retornem à casa do Senhor, à obra do Senhor, à presença dos irmãos e da tua igreja. Ilumina os caminhos, ó Pai, vença as nossas guerras e batalhas. Sem ti nós nada podemos fazer. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós colocamos no teu altar todos os pedidos, clamores, louvores ao teu nome nesta noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir agora num segundo texto que se encontra em Lucas capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. Lucas capítulo 7, de 36 a 50. O texto nos diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Um texto maravilhoso da palavra do Senhor.
Oremos mais uma vez. Deus de misericórdia, Deus de grandeza, louvamos o teu nome pela tua palavra. Somos indignos, ó Deus, da tua graça. Nos ilumine com o teu Espírito para que possamos entender as tuas verdades. Nós precisamos aprender, Senhor, de ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas era um escritor cuidadoso e erudito, uma pessoa capaz de escrever em vários estilos. Qual o principal interesse de Lucas? A história da salvação. Ele era um médico que também escreveu Atos. Os 2 livros foram endereçados a Teófilo, um alto funcionário do governo romano. A intenção de Lucas foi registrada no começo do livro, no capítulo 1. Dar-te por escrito, ó Teófilo, uma exposição em ordem de tudo o que Jesus fez. Podemos dizer que Lucas caprichou neste trabalho e neste registro. Era claramente um homem culto e estudioso, preparado, de treinamento superior. Lucas coletou material de sua própria experiência e de fontes diversas, diversificadas, dentro e fora dos limites da Palestina. Ele fez um registro fenomenal da vida de Cristo. No versículo 4 do começo do livro de Lucas, ele diz, para que tenhas, ó Teófilo, plena certeza das verdades. Plena certeza das verdades. Teófilo precisava ter plena certeza. Na época, irmãos, já existiam heresias diversas, como hoje. Precisamos ter plena certeza da verdade. Então, Teófilo foi educado nesses princípios, ele foi instruído. Teve sua fé bem fundamentada. E a Igreja de Cristo herdou essa preciosidade, tanto Lucas como Atos, os livros escritos por este médico. O trecho que lemos foi registrado apenas por Lucas. Em seus escritos, Lucas gosta de abordar a salvação em Cristo, principalmente em prol das pessoas de má reputação. A redenção de Jesus está disponível aos pecadores, aos rejeitados. Aqui o foco é uma dessas pessoas, pobres e desvalidas. Iremos meditar então no seguinte tema: Jesus, a pecadora e o fariseu. Perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva da oportunidade. Veja ali o fariseu e a pecadora a partir dessa perspectiva da oportunidade. Convidou um dos fariseus para que fosse até a sua casa. É o que nos diz o versículo 36 que lemos. Veja que Jesus atendeu ao convite daquele homem. Ele bem poderia ter recusado aquela solicitação. A vida de Jesus era corrida, cheia de compromissos. Perceba que o convite foi pessoal, jantar com ele. O mestre aceitou aquela oferta e se dirigiu até lá. É como se ele dissesse: sim, eu vou jantar contigo. Que grande e bela oportunidade obteve o fariseu. E mais, Jesus entrou em sua casa, tomou lugar à mesa. Quantos talvez não tentaram alcançar esse privilégio, ter Jesus em casa, à mesa? É certo que muitos convidaram, tentaram ou quiseram, mas não obtiveram esse sucesso de Jesus ali em casa, recebê-lo. Mas eles, apesar de desejaram, não usufruíram, como este homem. Que oportunidade, que oportunidade. Naquela casa, o Deus Filho quis entrar, e entrou, nada menos do que o Senhor, o Rei Todo-Poderoso. Que grande e bela oportunidade obteve o fariseu. Mas falemos da mulher, outra personagem da história.
uma mulher pecadora que andava nos arredores. Versículo 37 nos diz: sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela ficou sabendo. Num jantar como esse, a casa deveria estar aberta e as pessoas da cidade poderiam vir e observar. E aquela mulher viu nisso uma grande oportunidade, única, preciosa. Sendo uma prostituta, talvez, como Jesus iria entrar em sua casa? Então ela não poderia perder aquele momento, mesmo sabendo que não seria bem-vinda ao local. Na verdade, ela foi muito corajosa de ir até ali. Nisso nós vemos algo muito interessante no texto. Uma diferença significativa entre ela e o fariseu. Os dois fizeram leituras distintas daquela oportunidade, daquela situação. O fariseu não soube aquilatar aquele sim de Jesus ao seu convite. Ele não dimensionou quem estava ali à sua mesa, dentro de sua casa, mas a prostituta viu uma grande oportunidade e não deixou passar a sua maior chance. Tema de hoje: Jesus, o fariseu e a pecadora. Algumas perspectivas. Primeira perspectiva, a perspectiva da oportunidade. Vamos analisar as nossas vidas a partir desse texto, irmãos e irmãs. Segunda perspectiva que nós podemos observar é a perspectiva da postura. Vamos ver a postura do fariseu. Versículo 39 nos diz: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca. Pensamento aí, atitude do fariseu. Nós lemos no texto: ao se dirigir ao mestre. Em seu pensamento, ele nos dá indícios do seu olhar. Se este fora, é o que ele diz, um tratamento desdenhoso e altivo, o fariseu jamais teria contato com gente pecadora. Estava certo que nenhum profeta consentiria nisso. Surpreendentemente, Jesus não despediu a mulher. Assim, Simão concluiu o seu julgamento sob duas óticas. Ou Jesus não sabia que aquela mulher era pecadora, ou Jesus sabia, mas não se preocupava com esse fato. Esse é o pensamento e a postura daquele fariseu. Em qualquer desses casos, na visão dele, Jesus não podia ser um profeta de verdade ou grande profeta. Desse modo, aquele homem formulou o seu raciocínio. Do ponto de vista de Simão, Jesus era um mentiroso. Essa era a postura do fariseu que convidou Jesus para estar em sua casa. Um comportamento cético, descrente e desconfiado. Que postura deste homem! Vamos refletir agora sobre a postura da prostituta. No versículo 38 nós vemos: e estando por detrás, aos seus pés, chorando. Não é preciso muito esforço para aferir que diferença. Aquela pecadora se resignou em permanecer detrás de Cristo, ali naquela posição já humilde, já estava bom demais para ela. E além de estar detrás, ela se colocou aos pés de Jesus. Essa postura tem muito a ensinar para toda a igreja. Foi um ato que revelou arrependimento e humildade. O povo de Deus deve viver sempre em arrependimento e se prostrar em humildade aos pés do grande mestre. Há um versículo que sintetiza bem essa comparação e nós lemos na primeira leitura de Tiago. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os dois perfis estão bem representados neste versículo de Tiago. Tanto o soberbo Simão como a humilde mulher.
Diante da palavra, sempre há lugar para ponderações. Qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a sua postura na presença de Jesus? Na linha do fariseu ou na linha daquela mulher? Lembre-se, Deus tanto pode resistir como dar graça. É o que nos ensina Tiago, como vimos na primeira leitura. Jesus, o fariseu e a pecadora. Perspectivas, esse é o nosso tema de hoje. Vimos agora a perspectiva da postura. Mas nós podemos identificar também no texto a perspectiva da adoração. Vamos ver as comparações. Vimos que Jesus atendeu ao pedido feito por Simão. Cristo entrou em sua casa e tomou lugar à mesa. O Senhor confirmou isso no versículo 44. Jesus disse: eu entrei em tua casa. Porém, da parte do fariseu, tudo ficou apenas nisso. A presença de Jesus ali não passou de uma mera visita. Veja a avaliação de Jesus sobre a adoração do fariseu. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Não me deste ósculo, o chamado beijo de cumprimento. Não me ungiste a cabeça com óleo. Irmãos, só não. A adoração do fariseu se resumiu nesse enredo. Ele não entrou, ou melhor, ele não entregou nada ao Senhor, só não, nem mesmo uma cortesia normal para um hóspede. Não existe adoração sem entrega, não existe louvor sem sim. Aquele homem, nós entendemos pelo texto que só ofereceu ao Senhor não, mas eu vou repetir. Não existe adoração sem entrega e nem louvor sem o sim das nossas vidas e dos nossos corações a Jesus. Simão nunca esteve tão perto e tão longe de Jesus. Como é triste notar isso na vida daquele homem. Mudemos e vejamos a perspectiva da mulher, a sua adoração. É interessante atentar para toda a sua devoção. No versículo 37, nós lemos: levou um vaso de alabastro com unguento. Alabastro é uma pedra translúcida, é um recipiente. Nesse vidro eram colocados perfumes e bálsamos. Ela se preparou antes para se encontrar com o Senhor. Veja que maravilha isso. Em seu coração de adoradora, chegou oferecendo. Ao contrário do fariseu, vemos nela apenas o sim, o sim. Isso é constatado por Jesus, que notou ali o paradoxo. No versículo 44, o Senhor diz: ela, porém, regou os meus pés com lágrimas. Sim. Ela enxugou os meus pés com os cabelos. Sim. Ela, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Sim. O sim do coração daquela mulher, ao contrário do não do coração do fariseu. É evidente o zelo e a intensidade dessa adoração daquela mulher. Se Simão negou, ela se incumbiu de toda a cortesia. E ele diz, o Senhor, no versículo 45, desde que entrei em tua casa, ela não cessa dessa adoração. Ela ofertou ao Senhor todo o seu louvor e adoração. Jesus, o fariseu e a pecadora, perspectivas. Vemos aqui a perspectiva da adoração nas duas dimensões, do fariseu e da pecadora diante de Jesus. Mas nós podemos também, irmãos, abordar a perspectiva do resultado. Perspectiva do resultado. Por onde Jesus passou, sempre ocorreram mudanças. Não poderia ser diferente quando andou por ali. Certamente, vidas seriam atingidas com a sua ação. E nessa jornada, Jesus aceitou jantar naquele lar.
Porém, um fato curioso precisa ser mencionado. Os moradores da própria casa pouco aproveitaram. Eles não usufruíram da proximidade do Salvador. Há que se destacar o chefe da casa, Simão, o fariseu. Jesus aceitou prontamente o seu convite para jantar, mas ele rejeitou o convite de Jesus para a redenção. O mestre utilizou uma ilustração para exemplificar e mostrou para Simão toda a bondade de um credor. Os irmãos viram no texto. Os seus devedores não tinham os valores para pagar. Compreendendo a situação, o credor perdoou a ambos, tanto o que devia mais como aquele que devia menos. A pergunta-chave de Jesus foi: quem o amaria mais? Simão julgou bem e disse: aquele a quem mais perdoou. Ele até que entendeu parcialmente a parábola, mas não com profundidade. Simão não enxergou nas entrelinhas daquela metáfora, daquela parábola. No fundo, ele deduzia que não precisava de perdão, ainda mais de um falso profeta, amigo de pecadora, na sua visão. Ele não se viu na história contada por Cristo, na parábola, mas a mulher retratou ali a sua vida. A partir desse momento, Jesus então direciona o seu olhar àquela mulher. E no versículo 44 ele diz: voltando-se para a mulher, Jesus então muda o foco. O Senhor revelou que ela reconheceu os seus pecados. Aquela mulher entendeu que devia muito ao Senhor, a Jesus, e ela vislumbrou que jamais teria como pagar a conta. Versículo 37 nos diz: por isso, perdoados-lhe são os seus muitos pecados. Em todo esse processo, ela não economizou no amor. Jesus mesmo testemunha que ela muito amou. Nós vemos isso no versículo 47. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquela prostituta, então, provavelmente uma prostituta, foi perdoada por causa da sua fé. Ela compreendeu o que o perdão de Deus, de Jesus, significava. Tema de hoje: Jesus, o fariseu e a pecadora. Perspectivas. Vimos agora, no último aspecto, a perspectiva do resultado. Nós abordamos no princípio, no começo deste estudo, irmãos, estamos agora na conclusão deste texto, que Lucas, ele empreendeu um registro precioso, tanto aqui em Lucas como em Atos. Ele tinha uma consideração especial pela história da salvação, a salvação encontrada em Cristo Jesus. E Lucas também aborda e mostra que Jesus está disponível aos pecadores, pessoas de má reputação, como esta mulher. Então, ele aborda sobre a salvação, principalmente em prol dos rejeitados. O foco do texto é uma dessas pessoas pobres e desvalidas, rejeitadas. Ela teve coragem de ir àquela casa. Uma pecadora, provavelmente uma prostituta. E hoje fizemos uma comparação entre ela e o fariseu diante da presença do Senhor, sob algumas perspectivas. Balize a sua vida e que eu também balize a minha vida. A perspectiva da oportunidade, a perspectiva da postura,
a perspectiva da adoração e a perspectiva do resultado. Que o Senhor nos ajude e que Deus tenha falado ao coração do seu povo. Amém.